aliado do prefeito Ricardo Nunes, em São Paulo, diz desejar um segundo turno entre o MDBista e o autodenominado coach Pablo Marçal, para tirar a esquerda da disputa e desmoralizá-la. A Folha, Ciro afirma que Marçal, considerado o representante mais direita dos postulantes, a capital paulista, não é aliado de Jair Bolsonaro, mas quer ser o ex-presidente. Olha essas aspas. Foi o que eu disse para o presidente Bolsonaro. Marçal não é seu aliado sou eu. É o Tarcísio de Freitas, é o Nunes. O Marçal quer ser o Bolsonaro. Para ele ser o Bolsonaro, o senhor não pode existir. Tá? Essa fala aí de Ciro Nogueira revela, né, Maza, uma ofensiva mais firme do PL contra Marçal. A gente tem acompanhado ali realmente um movimento muito delicado, realmente é uma situação que a gente não consegue ver de forma mais direta, mas agora a gente observou um posicionamento mais firme do partido em relação a Pablo Marçal, né? Como é que você pode observar esse movimento aí nessa reta final, 18 dias, né, para a campanha? O Pablo Marçal, ele acua um pouco, né, os bolsonaristas. Primeiro porque ele é essa figura da pessoa que acabou de chegar e já quer sentar na janela, né? Ele é um cara que não esteve nos movimentos do bolsonarismo aí para trás. Em 2022 ele tentou ser candidato contra o Bolsonaro na disputa presidencial, acabou por questões do partido dele não conseguindo, né? Mas o Pablo Marçal é o cara que acabou de chegar quando a gente sabe que o bolsonarismo tem muita gente ali que tem aspirações de crescer, né? O próprio Tarcísio de Freitas é colocado como um possível nome que pode aí vir a substituir o bolsonarismo, caso o Bolsonaro esteja inelegível ainda nas próximas eleições presidenciais. Então tem essa questão aí de uma fila, né? E tem também a questão de que o Marçal, ele pode inclusive engolir o bolsonarismo, né? A gente viu já que o Bolsonaro teve um atrito direto com o Pablo Marçal nas redes sociais lá no início, né? Respondeu um negócio dele quando ele disse nós estamos juntos, aí ele botou tipo nós, né? Questionou esse apoio, essa união do Pablo Marçal com ele, acabou brigando ali, e eu acho que o próprio Bolsonaro recuou depois, né? Foi lá e fez as pazes, botou em panos quentes a história e sumiu um pouco da campanha lá em São Paulo, porque viu que a repercussão entre o próprio eleitorado dele não estava muito boa para ele. Os próprios bolsonaristas estavam ficando mais do lado do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal representa mais aquele perfil que se espera de um candidato bolsonarista do que o Ricardo Nunes, né? Que é aquela história da velha política, do conchavo, do centrão ali, que está deixando muita gente ali mais ideológica do bolsonarismo insatisfeita, né? Então, eu acho que o próprio Bolsonaro volta atrás, quando o Nunes começa a demonstrar ali uma força segurando, não ia ter essa migração para o Bolsonaro, ele volta, né? Aparece novamente na campanha do Nunes, parece que já sentiu que o tema tá bom e tudo mais, dá para mim voltar a aparecer, mas claramente há esse medo, né? De algumas lideranças bolsonaristas de serem engolidas pelo Pablo Marçal. A gente está vendo várias lideranças aí ligadas ao Bolsonaro que já declararam de alguma forma, ou traíram ali o Ricardo Nunes, foram para o lado do Pablo Marçal por ver aquele componente mais ideológico e tudo mais. E aí a questão que fica para eles é onde é que isso vai parar, né? Me parece muito claro que se o Marçal for eleito prefeito de São Paulo, o plano dele não acaba aí. Ele vai querer ascender, seja para um governo de São Paulo, seja para uma presidência da República, e aí embaralha aquela fila que a gente falou agora há pouco e também mexe com a questão, né, direta de que o bolsonarismo é um movimento muito centrado na figura, no CPF do Jair Messias Bolsonaro, né? É um movimento quase uma seita religiosa em torno da figura pessoal ali do Jair ou de membros da família dele. Então, quando você tira esse do centro do Jair, né, dali da própria do bolsonarismo, isso sempre gera uma polêmica, sempre gera atrito, né? Vamos lembrar, o Abraham Weintraub, que era ministro da Educação, começou a aparecer demais no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro briga com ele e rompem, né? Enfim, N outros movimentos parecidos aconteceram ao longo ali da carreira do Bolsonaro. Sempre que alguém cresce um pouco mais que ele tira. O Mandetta, lá na época da pandemia, que ele era o ministro da Saúde, ficou numa ação ali diferente, meio que defendendo vacina, defendendo isolamento social, Bolsonaro tira ele. Enfim, o bolsonarismo tem essa dificuldade de colocar qualquer esperança ao ponto para alguém que não seja o Jair Bolsonaro. Ainda mais um cara como o Pablo Marçal, que não tem compromisso algum com o Jair. Pode muito bem, se crescer, se tiver maior, querer tomar para si, digamos assim, a coroa, né, o posto de liderança dessa nova direita e alternativa do Brasil.